Bem, tem coisas que acontecem às vezes que me tira a paz, assim, me tira a paz de juízo, assim. Eu queria ler uma notícia que eu acabei de receber aqui. Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos reconhece hoje formalmente o casamento gay. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos deu um grande passo em direção dos setores LGBT. Nesta terça-feira, a denominação reconheceu formalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O maior grupo de protestantes do país inclui em suas regras que o casamento é um compromisso entre duas pessoas, tradicionalmente um homem e uma mulher. Bandeira histórica do movimento gay, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi aprovado com o voto de 87 representações regionais a favor de alterações nas regras da comunidade religiosa versus 41 contra. A igreja que tem 1,8 milhão de membros e aproximadamente 10 mil congregações, seguiu uma recomendação feita por sua Assembleia Geral. Apesar do grande avanço na legislação interna, uma cláusula assegura aos clérigos que eles não serão obrigados a celebrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, caso não queiram. Finalmente, a igreja reconheceu em seus documentos que o amor dos casais de gays e lésbicas é digno de ser celebrado na comunidade de fé, afirmou em entrevista à New York Times o reverendo Brian Day Ellison, que defendeu a inclusão dos gays na comunidade protestante. Acabei de ver esse texto. E cara, a primeira coisa que eu quero te falar é que a gente está ao vivo agora no Face, a gente está filmando direto para o YouTube. E a primeira coisa que eu quero te falar, não interessa o nome da igreja. Isso está na página da Globo, isso. Está no G1. Não interessa o nome da igreja. Se é presbiteriana, se é batista, se é assembleia, se é corte, seja lá o que for, dane-se o nome da igreja. O problema não é o nome da igreja. O problema é que faz alguns anos que a gente tem visto isso em cima dos púlpitos no Brasil. E quem anda aqui com a gente sabe que faz algum tempo que a gente tem ministrado, tanto que tem alastrado esse negócio em cima de igrejas tradicionais, não tradicionais, igrejas de uma forma geral dentro do Brasil. Eu tenho visto isso. Eu não estou falando porque eu estou lendo. Eu estou falando porque faz alguns anos que eu estou vendo isso acontecer dentro do Brasil. Pastor gay, gente gay ministrando em cima do púlpito e ninguém se incomodando mais. E cara, na boa, eu não sei como que você reage a um negócio desse, assim. Eu não sei como reagir a um negócio desse. De verdade, eu desci agora para orar um pouco pelo culto que nós teríamos aqui. E aí eu recebi esse link, eu abri meio que, eu tava mexendo assim, vi assim, e cara, sabe quando você tem a sensação que, eu não sei explicar assim, mas é a sensação de que você perde até o ar assim com um negócio desse, assim, de falar, Jesus, como assim, como? Como que aconteceu um negócio desse assim, como que isso tá se tornando uma coisa tão normal? E a gente consegue ficar parado, assim, o que ministrar numa vigília? Como começar uma vigília? Nem louvor a gente consegue fazer assim, nem louvor eu consigo fazer, porque como entender que uma das maiores igrejas americanas liberou isso, e já tem acontecido isso no Brasil, e a gente está acomodado, achando que está tudo certo, achando que está tudo indo por onde tem que ir, achando que a situação é normal, e achando que dá para continuar vivendo assim? A gente tem visto literalmente os últimos dias chegando, a gente tem visto um furacão que está para baixar hoje nos Estados Unidos, que pode destruir quase uma cidade inteira, que já passou por um monte de lugar aí, que está destruindo tudo. A gente está vendo os últimos dias se cumprindo pela palavra, e a gente continua parado, omisso, preocupado com o nosso interesse. Eu não estou aqui para falar mal de homossexual, porque nós não somos contra o gay, mas nós somos contra o pecado. E se a gente aceita o pecado dentro da igreja, não interessa se é homossexual, se é mentira, se é orgulho, se é inveja, se é cobiça, seja lá o raio que for, pecado é pecado. E isso fere a santidade de Deus. Isso sempre feriu a santidade de Deus. Deus não é contra o gay, Deus é contra o pecado. E homossexualismo é pecado. Agora, como digerir um negócio desse assim? Como conseguir continuar fazendo qualquer coisa dentro de um negócio desse? Como conseguir parar por um momento e pensar na frustração do coração de Deus
em olhar para nós como igreja e saber que nós preferimos fazer e falar aquilo que vai ter uma boa aceitação, negociar o evangelho, que pessoas vão se agradar e liberar aquilo que está difícil de lutar contra. Sabe, como que a gente vai continuar vivendo, sabendo que existe uma urgência, uma necessidade no coração de Deus? Como que a gente consegue continuar vivendo, sabendo que, cara, a igreja está em declínio, a igreja está em queda livre para o inferno, e a gente está achando que está tudo bem? A gente está se baseando em grande igreja cheia, a gente está se baseando na porcaria de um arrepio que a gente aprendeu a sentir no final de um púlpito, no final de um culto. A gente se baseia no nosso sentimento, na palavra que vem de encontro com a nossa necessidade. E a gente não se baseia mais na necessidade do reino de Deus, na necessidade da igreja dele. Cara, na boa, assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com isso? Eu não sei como fazer mais nada, assim, sabe, de verdade. Eu já tinha visto uma palavra, estava buscando alguma coisa e já tinha mais ou menos por um caminho para ir. Mas quando abri esse negócio, mano, até o ar falta, assim, de falar, Jesus, assim, não é verdade isso. Sabe, até quando a gente vai se omitir, até quando você vai se omitir, até quando a gente vai se omitir, a nossa causa vai ser mais valiosa do que a causa de Deus. Cara, cada vez que um negócio desse acontece, é a igreja se desviando mais ainda do foco, é a igreja se perdendo mais ainda, é Deus olhando e a santidade de Deus sendo afrontada, e a gente preocupado com o nosso prazer, com o nosso ministério, com o nosso nome, com a nossa realidade, com o que eu faço, com o que eu não faço, e a igreja indo a passos largos para o inferno. Sabe que palavra a gente precisa ouvir hoje? O que a gente espera de Deus? Para que a gente está aqui? Para que você é igreja? Para alcançar o favor de Deus? Então você não é igreja. Nós somos igreja para compreender o propósito de Deus e através desse propósito viver segundo a glória e a vontade dEle. Mas qual que é a vontade de Deus para nós? Desde o começo do retiro nós estamos falando, aquele que não faz a vontade de Deus, por mais que possa pregar, curar, fazer o que quiser fazer, não entrará no reino do céu, e para Deus só faz o mal. Agora, o quanto que a gente só faz o mal por só olhar para o nosso interesse, e não se atentar, e não se mover, e não se quebrantar, e não chorar, e não clamar pela causa do Evangelho. Cara, tem noção do que é isso no céu? Você tem noção do que entoa isso lá em cima? Ah, pastor, mas não são todas que são obrigadas a fazer. Dane-se, mas a Convenção Geral aprovou. Eu te digo que faz pelo menos 3 anos que eu tenho andado por igrejas no Brasil, igrejas de placa, de mais de 80, 100 anos, já tem homens homossexuais em cima do púlpito pregando. E ninguém se incomoda mais, ninguém se choca mais, tudo passa a ser normal. Passa a ser normal pra gente saber de uma notícia que alguém famoso no mundo gospel namora com outra pessoa e dorme junto. A gente não se incomoda com isso. A gente se incomoda com o fato de usar droga, mas o fato de estar em adultério, vivendo em adultério, dane-se, ninguém fala nada do adultério. A gente começou a acostumar, a gente começou a aceitar o pecado, e o pecado passou a ser aceito na nossa vida. Cara, na boa, assim, não tem como. Não tem como querer ser crente sem se preocupar com a causa, sem se preocupar com aquilo que fere a santidade de Deus, sem se preocupar com aquilo que fere a santidade de Deus. Pelo que você clama? Pelo que você ora? Pelo que a gente pede? Pelo que a gente jejua? Pelo que é a nossa busca? Por que você veio para esse retiro? Por que a gente está aqui? E a verdade é porque a gente quer conhecer mais, a gente quer saber mais, a gente quer um monte de coisa, mas a gente não quer assumir o nosso papel como cristão. Cara, até quando que a moral vai ditar o que é santo ou não é santo dentro da igreja? Até quando que a moral vai ditar o que é santo ou não é santo dentro da igreja? Cara, a gente falou isso hoje de manhã aqui. A gente canta, quero ver a tua face, quero chegar mais perto de ti, e quero não sei o que lá, e quero não sei o que lá. Pra que a gente quer? Sem santidade não veremos a Deus. E o padrão de santidade é o padrão da Bíblia, que não mudou. O mesmo Deus que era santo aqui, continua sendo santo hoje. A mesma coisa que feria a santidade dele aqui, continua ferindo a santidade dele hoje. Cara, o negócio tem evoluído, e tudo tem passado a ser normal. Sabe que tipo de palavra a gente precisa?
falar, se converte, entregue a sua vida para Jesus e viva segundo o que Ele quer. Até quando que a moral? Até quando que a moral? Até quando que a moral vai nos ditar no que é santo ou não é santo? No que é agradável ou não agradável a Deus? Cara, na boa, eu não quero nem falar, nem abrir o que eu ia ler aqui, porque a gente precisa se converter, cara. A gente precisa olhar para a nossa vida. Eu não quero que você saia olhando para ninguém e julgando, não, porque a gente não é melhor do que ninguém para julgar ninguém. Mas eu quero que você consiga clamar por misericórdia e clamar pelo resgate de Deus, falando, Pai, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou nessa situação. Mas, Pai, é a tua noiva, Pai, é a tua igreja, é parte do teu povo que tem se perdido. Jesus, me dê amor pelo Senhor, me dê amor pelo que é importante para o Senhor. Pai, me dê amor pelo que é importante para o Senhor. Pai, tira o meu amor de mim mesmo e coloque o meu amor alicerçado no que importa para Ti. Sabe, a gente não está nem um pouco preocupado com isso. A gente está muito mais preocupado com a nossa posição do que com aquilo que Deus realmente espera e quer de nós. Alguns anos já a gente vem dando o mesmo exemplo aqui, e agora eu acho que é a melhor hora para falar isso. Eu sempre gosto do exemplo da mãe do pastor Tiago. Ela conheceu o pastor Jorge, são lá da nossa igreja. Eles se conheceram há 40 anos atrás, perto disso aí. E quando eles se conheceram, eles se viram lá numa situação, ele ficou, sei lá, quase um ano lá, 9 meses, 10 meses, vendo ela todo dia, não tinha coragem de falar com ela. E aí, um dia ele mandou um bilhetinho para ela, falou, olha, posso te levar para casa lá, posso te acompanhar? E ela falou, pode me acompanhar. E ela começou a acompanhar ele, ela começou a ir atrás dele, ele começou a ir atrás dela, até que ele foi lá, pediu a mão dela em noivado, noivou e casou, e foi tudo certo também até hoje. E esses dias ela me contou dessa história. Ela me contou tudo isso e falou assim, mas ó, antes do casamento a gente não fez coisa feia. E eu perguntei pra ela o que era coisa feia, ela falou que era sexo, eles fizeram sexo antes de casar. E eu perguntei pra ela, vocês já eram cristãos? Não, demorou mais, sei lá, 10, 15, 20 anos para se converterem, não foi ali na hora de se casar, depois de um bom tempo eles se converteram. E quando ela falou isso, esse negócio, essa história mexeu muito comigo e mexe até hoje, e é a realidade da notícia que eu li aqui. Sabe por que eles não fizeram sexo? Não é porque eles queriam ser santo, não é porque eles estavam num movimentozinho que não fazia sexo, não é porque o pastor ia brigar, não é porque Deus ia se entristecer, não era porque nada, era porque era boa moral não fazer sexo antes de casamento. Era bonito casar virgem. Era bonito a mulher se guardar para o casamento, o homem se guardar para o casamento e os dois casarem virgem. Era uma coisa bonita no mundo. Era questão de moral de família. Aí o mundo foi evoluindo e toda essa boa moral que era bonita começou a se tornar uma coisa tão sem sentido, uma coisa tão nojenta, que hoje é estranho quem é virgem. Hoje o normal é não ser mais virgem. Hoje você ser virgem e você é estranho. Hoje o mundo está completamente com os princípios alterados. E dentro da igreja a gente alterou o mesmo princípio. Hoje a gente precisa de um movimento para te falar, não faça sexo antes do casamento. Cara, isso é mais do que lógico, não fazer sexo antes do casamento. Só que o negócio vai evoluindo. E eu sempre fico imaginando, se eu pudesse pegar aí, se eu fosse conversar com um pastor, igual esses dias eu conversei com um pastor que está há 50 anos no ministério, chegasse nele e falasse, pastor, a minha luta hoje como pastor e dirigindo jovens é segurar a galera para não fazer sexo. Eu tenho certeza que ele fala para mim, olha, a minha luta nunca foi essa, porque na minha época esse não era o problema, a galera não tinha esse problema. Isso era questão de conduta, isso era questão de vergonha na cara. Mas hoje não, hoje é difícil lutar contra isso. E aí o que era uma questão de moral, que foi moral até o mundo ser mundo, até 50, 30 anos atrás, hoje é uma questão de entrega, hoje é uma questão de renúncia, hoje é uma questão de santidade, hoje é uma questão de estou me guardando, de não sei o quê. E cara, santidade não é o que a gente faz no básico. Se Jesus não voltar daqui mais 20 ou 30 anos, você sabe o que vai acontecer? Daqui 20 ou 30 anos, o homossexualismo vai estar instalado dentro da igreja. E ninguém mais vai se chocar com isso. Talvez tenha um movimentozinho outro que seja muito crente de falar, não fique como homossexual, fique com alguém do seu próprio sexo e faça o que quiser com o seu próprio sexo. Sabe, o negócio vai evoluindo no mundo, o mundo vai evoluindo, o mundo vai se apodrecendo, o mundo vai se autodestruindo, e essa autodestruição vai entrando dentro da igreja, e a gente vai achando que só não ser que nem o mundo está certo. Não! Você não foi chamado para não ser que nem o mundo é, porque você não é baseado no que é moderno, você não é baseado no princípio atual, mas você deveria e deve ser baseado no que é eterno.
Agora a gente vai mudando. A gente vai mudando. Eu creio que Jesus está voltando muito, e muito mesmo, principalmente depois de um negócio desse, aí você vê que ele está às portas mesmo. Mas se Jesus não volta, daqui 30, 40, 50 anos, demora mais um tempo desse aí, e eu tiver um neto aqui um dia, talvez a maior luta do meu neto seria chegar aqui e falar, olha, vocês não podem ficar com ninguém não, faz sexo. Vai lá pro quarto e faz sexo, mas com ninguém não. E se Jesus demora mais 100 anos, o homossexualismo vai passar a ser também uma coisa aceitável, normal. A maior luta vai ser o quê? Não case com cachorro, não case com animal. Cara, isso já é ensinado dentro das escolas. Dentro de escola brasileira já tem gente ensinando as novas formas de sexo. Em colégios que está espalhado pelo Brasil inteiro, eu tenho recebido apostila de professores falando de sexo com animal, de sexo com cadáver. Já está sendo colocado na cabeça da molecada que isso é uma coisa normal daqui a pouco. E assim como hoje isso te choca, alguns anos atrás, falar de um casamento não em virgindade, não em santidade, chocava também. Só que o negócio vai evoluindo. E até que ponto a gente acha que Deus vai aceitar a gente de acordo com a evolução? Deus não te aceita de acordo com a santidade da tua geração. Deus te aceita de acordo com a santidade da Bíblia. Ser santo na minha geração, para mim, é fácil. Se for segundo a minha geração, eu sou santo, muito santo. Mas se for segundo a Bíblia, eu estou longe de ser santo. Qual que é o nosso padrão? Qual que é o padrão que você segue? O que você faz da tua vida? Cara, o que a gente vai fazer de verdade assim? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Todos os homens que foram relevantes para Deus na história. E quando eu digo história, nem falar de história, só história de Bíblia aqui. Todos os homens que foram relevantes para Ele nessa palavra, quando sabiam que alguma coisa estava ferindo a santidade deles, esses caras entregavam a sua própria vida em resgate do povo, para que o povo entendesse que aquilo feria a santidade de Deus. E Deus permitia isso. Olha todos os profetas do Antigo Testamento, que passaram, que tinha que andar pelado, que ficaram viúvos, que aconteceu, para que o povo entendesse que o pecado deles estava ferindo a santidade de Deus. E o profeta não era alguém que só obedecia a Deus, o profeta era alguém que tinha intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente obedece. Deus não quer a tua obediência, Deus quer a tua intimidade. Obediência por obediência, uma hora você não vai entender o porquê, e você vai parar e falar, não, mas isso é loucura, eu não vou fazer. Agora, quando não é somente obediência, é intimidade, nós vamos porque nós conhecemos o propósito, nós sentimos a dor do coração dele, nós sabemos como é que é, e em nada mais possa ser custoso, porque a gente é um com ele. Agora, que geração que a gente é? Cara, isso aí já está sendo publicado na internet, já está sendo postado, um monte de gente lendo e falando, nossa, misericórdia, nossa, os fins dos tempos, nossa, não sei o que lá, e nossa, e aí, é só para isso? Será que nós como igreja temos que ver uma notícia dessa e falar, nossa, fim dos tempos? Ou como igreja, a gente tem que ver a situação e dobrar o nosso joelho e clamar por ela? É por isso que existe isso aqui. É por isso que a base do DN existe. Porque somos defensores da noiva de Cristo. Agora a nossa defesa não é sair por aí batendo em todo mundo. A nossa defesa é em amor dobrar o nosso joelho e clamar para que Deus crie um caminho de salvação e de restauração. Se Deus dá oportunidade para a gente sair por aí, Deus sabe que a gente vai. Mas se Deus não der também, Deus sabe que a gente vai clamar. Que a gente vai dobrar o nosso joelho e falar, Jesus, cria um caminho de restauração, Pai. Jesus, não há nada que presta em mim, não há bondade em mim nenhuma. Eu não presto para nada se não for o Senhor. Eu não presto para nada se não for o Senhor. Então cria um caminho, Pai, para que as pessoas, Pai, para que quem precise veja o quanto tem ferido a tua santidade, o quanto que está longe de ti, o quanto que verdadeiramente não te conhece. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente entregou a nossa vida. Para vir pessoas para cá fazer curso e sair daqui com esse negócio forjado dentro de si. Então você voltar para a sua igreja e ser um defensor da noiva na tua igreja, não acusando ninguém, mas amando e clamando. Cara, a gente entende isso, mano. Ou de verdade não tem para que brincar de ser crente. Não tem para que fingir de ser crente. E o diabo é muito rápido em nos fazer acomodar uma posição, nos fazer acomodar uma situação, sentar e falar, não, tá tudo certo assim, vamos continuar vivendo assim, não, já estou fazendo, já estou indo, não tá bom tanto que está indo, precisamos ir mais, precisamos ir mais, precisamos ir mais, precisamos sentir a dor do coração de Deus, precisamos ser incomodados pelo que incomoda Deus. Porque se não somos incomodados pela dor do coração do meu Pai, é porque eu não conheço e não tenho intimidade com meu Pai.
Para cada geração sempre houve um problema. Para cada geração sempre houve homens que entenderam a dor do coração de Deus e clamaram segundo ela. Nós não fomos chamados para estabelecer ministério, para estabelecer nada. Fomos chamados para estabelecer o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Vocês sabem disso, a maioria sabe. Esses dias a gente estava na Paulista fazendo evangelismo. E uma pessoa da nossa equipe chegou em mim e falou que uma pessoa lá queria conversar comigo. Eu fui conversar com essa pessoa. E essa pessoa falou que gostou muito do trabalho que nós fizemos lá. Eu falei, que bom. Essa pessoa me perguntou se ela podia voltar lá. Eu falei que podia. Me perguntou, mas eu posso voltar mesmo? Não tem problema? Não, não tem problema, volta. Não, mas não vai ter problema. Não vai ter problema, volta. Posso ir na tua igreja? Pode. Posso? Pode. E a pessoa falou, eu sou homossexual e moro com outro cara, ainda posso? Eu falei, pode. E ele se espantou e falou, nossa, muita gente por aí falar que não pode. Eu posso vir aqui? Eu posso ir na igreja? Pode. E não tem problema nenhum se você é homossexual e morar com outro cara. Você só não vai para o céu, mas entrar dentro da igreja você pode. E esse é o problema. O cara ficou bravo comigo. Mas como é que você fala que eu não vou para o céu porque eu sou gay? Porque o homossexualismo afronta a santidade de Deus e é pecado. Do mesmo jeito que se um gay não largar de ser gay, e um mentiroso não largar de ser mentiroso, e um ladrão não largar de ser ladrão, um orgulhoso não largar de ser orgulhoso, é tudo junto de mão dada para o inferno. Jesus morreu na cruz não foi para nos salvar apenas. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. E no sangue dele somos libertos de qualquer coisa. Seja mentira, inveja, orgulho, homossexualismo, seja o que for. No sangue dele podemos ser libertos de qualquer coisa. Agora o grande problema é, queremos pagar um preço para a libertação? O grande problema é, partimos do princípio que não há libertação sem que haja arrependimento. Não há como você querer libertação se você não se arrepende primeiro. E arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é falar, poxa vida, eu não posso mais fazer isso. E a Bíblia mesmo fala, se você se arrependeu, que o seu arrependimento produza frutos, produza ações. Não adianta eu me arrepender e continuar do mesmo jeito. Não adianta eu me arrepender, abaixar minha cabeça agora, orar, mas Jesus, eu me arrependo. Deus não quer a tua oração, Deus quer a tua ação. Arrependimento começa com ação, libertação começa com ação. E depois da ação, nós persistimos em oração. Mas começa com ação. Começa com ação. O que mostra arrependimento é o que você age. Não o que você fala, cara. Ah, Deus conhece teu coração. Conhece mesmo que é mentiroso. Se há arrependimento, você vai fazer alguma coisa, você vai agir, você vai atrás, você vai falar, você vai pedir ajuda, você vai fazer alguma coisa. Ah, mas eu não consigo ser liberto, é porque não arrependeu de verdade. A hora que nós nos arrependemos, nós fazemos alguma coisa em direção a isso. Cara, a gente precisa voltar à essência disso. E foi por isso que a gente começou esse período aqui clamando. Foi por isso que a gente começou esse período aqui orando. Porque não dá mais para aceitar tudo que vai acontecendo. Qual que é a próxima inclusão da igreja? Hoje a igreja inclusiva ela é LGBT, qual que é a próxima? Igreja que mente? Igreja que rouba? Igreja que adultera? Igreja que faz o quê? Qual que é o nosso interesse na igreja? Se o nosso interesse em Deus é buscar o favor de Deus, não entendemos o Evangelho. Aquele que não quiser morrer, aquele que não se entregar, aquele que não abrir mão da sua vida, não entendeu o Evangelho. Nós não vamos para a igreja para alcançar o favor dele. Nós vamos para a igreja para ser dignos pela salvação que nos foi dada na cruz. E nada é mais valioso do que isso. Nada tem mais valor do que a salvação na cruz. Deus quer trabalhar teu caráter. Deus quer te fazer parecido com ele. Jesus quer formar teu caráter. Jesus quer formar teu caráter. Só que ele só vai conseguir formar teu caráter se você deixar. Chega de achar que ele está preocupado em te usar. Chega de achar que ele está preocupado com o teu sonho. Chega de achar que ele está preocupado com qualquer coisa. Ele está preocupado em te salvar. O homem não sabe sonhar. O homem não sabe esperar. A gente não sabe nada por nós. É o propósito dele na nossa vida. Não tem nada a ver de sonho. Todos os homens que chegaram até Jesus perderam seus sonhos. O maior interesse de Deus é formar o teu caráter. O maior interesse de Deus é te salvar. Deus não precisa de você para ser usado. Ele precisa de você para ser salvo. E se a gente não entender isso, cara, a gente vai passar anos e anos e anos em retiro, em igreja, em congresso, em conferência, em base missionária, seja lá de onde você queira ir, e nada vai mudar na tua vida. Ele quer homens que o amem. Ele quer homens que verdadeiramente o amem e o amando entendam a sua causa. Se nós não formos parecidos com Jesus, mano,
se nós não formos parecidos com Jesus, e se o que tira a paz de Jesus não tira a nossa paz, tem alguma coisa errada. Jesus vai nos fazer ser parecido com Ele. Eu falei isso aqui com vocês hoje de manhã. Jesus vai nos fazer ser parecido com Ele, nos fazendo passar pelas mesmas coisas que Ele passou, e vendo qual vai ser a nossa resposta à injustiça, vendo qual vai ser a nossa resposta àquilo que não bate na nossa lógica, vendo qual vai ser a nossa resposta àquilo que dói na nossa carne, vendo qual vai ser a nossa resposta quando a gente estiver pronto para falar: Pai, passa de mim porque eu não estou aguentando. Mas se a gente não vai fazer que nem Ele falar: mas toda vida seja feita a tua vontade, não a minha, então eu permaneço aqui. Qual que é a nossa resposta para Ele? O que esperar dEle? O que a gente quer dEle? Que geração imunda, que geração tosca, a pior geração que já existiu na face da terra. Eu não tenho medo de dizer e tenho dito, é a nossa. A geração mais mesquinha, mais orgulhosa, mais que só olha para si mesmo, mais egoísta. A geração que não se importa com nada, se importa com a sua própria causa, se importa com as suas próprias coisas, que a sua renúncia é relativa, que a sua renúncia é seletiva, que a sua entrega é seletiva, que a nossa santidade é seletiva, o que eu vou ganhar por ser santo, que a nossa ida à igreja é seletiva, o que eu vou ganhar por estar na igreja, que tudo aquilo é seletivo e que Deus tem que servir, que Deus tem que ser nosso servo. Ele continua sendo o Senhor e nós continuamos sendo servo, e a hora que esse papel se inverter, nós estamos completamente fora dele. Cara, nós vamos clamar essa noite. A gente vai levantar um clamor, a gente vai clamar, cara. Na boa, se você tá com sono, levanta e vai dormir, porque se eu ver nego dormindo aqui hoje, eu vou acordar com um copo de água na cara. A gente vai clamar essa noite. A gente vai buscar a face de Deus. Chega, se você está conformado como você está, você acha que está tudo certo como você está, pode dormir na paz. Ninguém vai te julgar, ninguém vai falar nada. Agora, se você acha que você precisa conhecer mais a Deus, que esse negócio precisa gerar alguma coisa no seu coração, nós vamos clamar. Eu incentivo você que está aí agora, a gente vai sair fora. Você que está aí agora, a gente vai sair fora. Cara, clame aí onde você estiver agora. Dobre o teu joelho agora e peça misericórdia em primeiro lugar pela tua vida. Nós precisamos de misericórdia. Eu não tenho moral nenhuma de começar a apontar. Você não tem moral nenhuma de começar a acusar ninguém. Nós precisamos de misericórdia, porque nós somos culpados por toda a situação estar do jeito que está. Quando Neemias fica sabendo que Israel está sem muralha, que está tudo destruído, que está tudo arruinado, olha a oração em Neemias 1, a oração dele não é falando: Pai, se Israel não, ele fala: nós pecamos, nós somos errados. Ele assume a culpa junto, ele não aponta o dedo, ele assume a culpa, porque ele faz parte daquele Israel. E se você faz parte da noiva de Cristo, nós como um exército, não sei onde você está agora, mas você vai dobrar o seu joelho e nós vamos clamar por restauração, nós vamos clamar por restauração, nós vamos clamar para que Deus faça alguma coisa e mude a nossa história como igreja, que mude a nossa história como vida, como uma acomodação de vida. Feche teus olhos.